Olá, pessoal. Aqui é o Márcio Akabe e eu quero falar sobre o filme PK. É um filme indiano, um dos maiores sucessos de bilheteria, e PK significa bêbado em indiano. Olha só, eu vou contar e evitar dar spoiler, mas lógico, alguma coisinha acaba saindo um pouco. Mas olha só, o PK, ele é um alienígena que chegou na Terra e ao chegar, ele acaba sendo roubado. E o colar que ele consegue chamar a nave para vir buscar roubado, ele fica perdido na Terra. E aí, óbvio, ele não fala o nosso idioma. E aí, ao longo do filme, vocês vão descobrir como que ele aprende a falar o idioma, mas ele tem um grande desafio, porque a cultura é zerada, ele não entende nada da cultura. Então, imagina uma pessoa de outro planeta vindo para cá. Então, o comportamento dele é como se fosse uma criança. Então, ele vai perguntar por quê de tudo, por quê, por quê. Então, ele tem perguntas que muitas pessoas, muitas vezes, gostariam de fazer, mas não fazem. Por que não fazem? Porque a cultura, principalmente da religião, e aí é uma grande comédia com sátira, com crítica, há questões da religião, que a religião, a gente tem várias delas, e a gente tem as guerras por causa das religiões, e as pessoas, quando estão imersas dentro da religião, elas não questionam, elas não perguntam por que disso ou por que daquilo. Então, é um filme que traz mensagens muito profundas. Então, você precisa assistir esse filme com esse olhar espiritual, olhar de quem está percebendo coisas que vão muito além da nossa diversão ali, do entretenimento. Uma das coisas muito interessantes é que, em algum momento do filme, ao invés de falar farsante, surge uma coisa que é o engano. É um engano, é como se fosse um trote, foi uma ligação por engano. Então é interessante para a gente pensar na vida, porque muitas vezes o conflito sai quando você critica o outro de forma aberta. Quando você fala assim, olha, talvez tenha tido um engano nessa situação, é muito mais leve. Então o filme ele é leve, mas ele traz perguntas, traz provocações muito profundas. Eu quero trazer aqui algumas cenas só para vocês poderem ver um pouquinho, e vou deixar aqui um pouco maior a tela para a gente conversar enquanto isso. Aliás, uma dica de zoom: você pode ampliar a janela do zoom quando gravar, porque você consegue conversar e estar próximo, não ficar aquela janelinha pequenininha. Então, gente, o meu blog, Márcio Acabe com BR, tem uma parte só de filmes. Quando eu me apaixono pelos filmes, eu já crio um post e a gente tem uma ajudinha do ChatGPT, porque eu faço ali algumas analogias, um desafio do status quo, né? Por que que Deus tem que ter tantos intérpretes? É uma pergunta que se faz. E aí a gente tem algumas questões aqui que vocês podem ver com calma, mas vou passar algumas cenas do filme enquanto a gente conversa. E, gente, é um filme realmente que eu me emocionei em alguns momentos. Ele também fala de amor, ele fala de algumas questões que a gente já passou na vida, com certeza. Quem nunca teve um amor não correspondido? Mas, ao mesmo tempo, ele quer corrigir os erros. Ele olha as coisas e fala assim: não, isso aqui deve estar errado. Só que na cultura dele, que não existe, porque ele veio de fora, ele vai aprendendo, sofrendo as questões culturais. Agora, uma das coisas que eu acho fenomenal é a parte da dança, como a dança entra dentro do filme, porque ele fala que no planeta dele as pessoas, quando estão tristes, magoadas, elas dançam. Olha que sensacional. Então, é muito importante vocês assistirem o filme com um olhar de entretenimento, mas também de você perceber e se colocar nessa posição. E se você chegasse sem julgamentos, sem preconceitos, sem colocar o seu conhecimento prévio em algumas situações. Então, isso é um grande desafio, porque é o olhar do filósofo. O filósofo é aquele que olha, segundo a Lúcia Helena Galvão, eu já chego em uma situação sem colocar um pré-julgamento, um conhecimento prévio. E quando você faz isso, você consegue aproveitar muito mais a vida. Então, gente, o PK é um filme sensacional, foi recomendação do Rogério, ou Ronaldo, aliás, desculpa, o Ronaldo do Curat. O Curat é um espaço universalista que eu estou fazendo curso de formação e transformação, e é um dos filmes que ele recomendou que a gente assistisse. E já assisti e já deixo aqui a minha sugestão e a gente fica com uma reflexão, né? É um desafio para você aqui. Coloca aqui embaixo, porque esse vídeo eu estou gravando principalmente para o YouTube.
coloca aqui embaixo alguma pergunta do porquê, alguma coisa que seja um porquê provocativo, mais filosófico, que seja algum incômodo que você tenha. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Por que que as escolas ainda precisam ter os horários rígidos, chegar tão cedo e sair tão no mesmo horário, todo mundo, como se fosse aquele modelo da Revolução Industrial das fábricas? Por que que ainda existe esse modelo? Então, faz uma pergunta provocativa aqui embaixo para a gente poder seguir num debate, numa conversa. E quem quiser vir conversar, eu vou fazer um convite agora, eu vou tirar aqui o fundo do Zoom. Eu estou aqui no meu espaço, no meu ateliê de origami, no nosso ateliê, que pode ser de quem quiser vir frequentar. É um espaço que fica aqui em São Paulo, um andar abaixo do Museu da Imigração Japonesa. E o convite que eu faço é a gente vir aqui conversar sobre filmes, sobre outros assuntos. Olha só essa luminária aqui, que legal. Deixa eu ver se vai dar um foco aqui nela. Ó, que bacana. E o meu Ikigai, aproveitando lá atrás, meu Ikigai, um dos meus Ikigais é origami. E o Ikigai é a razão de viver segundo os japoneses, é aquilo que te motiva todo dia. E eu vou vir o carnaval inteiro aqui para fazer origami e conversar com quem vier para cá. E foi sensacional que veio um grupo de 4 japoneses aqui. Foi incrível. Eu fiz uma aula de coração de origami, uma aula de gratidão com os japoneses que vieram. Eu não falo japonês, mas o inglês deu para se virar. Então é isso aí, pessoal. PK é um filme sensacional. Compartilhe, se inscrevam no meu canal, sigam e compartilhem esse conteúdo. Valeu!